Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje, então, eu vou falar um pouco de metodologia científica e também sobre métodos na história, utilizando o livro aqui, né, O Queijo e os Vermes. Na verdade, vou comentar esse livro, mas como eu não tinha um comentário muito longo, eu acabei aproveitando e ampliando, citando alguns outros livros que eu já vou mostrar aqui também, né, que é A Estrutura das Revoluções Científicas e Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Então fica aqui o convite para você me acompanhar aqui no vídeo, curtir, compartilhar, se inscrever. Tem os links na descrição e quando você compra o livro ou outras coisas usando o link, você ajuda o canal também. Tem o botão de membros, veja as recompensas que tem lá. Muito bem, o que acontece? Eu fiz a leitura aqui do Queijo e os Vermes, estava na minha prateleira há muito tempo. Eu lembro que a professora comentou lá na minha graduação, ela fez alguns comentários gerais e alguns meses atrás eu li e ele ficou aqui na fila de gravar vídeos aqui para o canal. Achei muito interessante, mas quando eu estava construindo o roteiro, eu lembrei, né, deste livro aqui, do Thomas, né, A Estrutura das Revoluções Científicas. Eu ainda quero gravar um vídeo só sobre ele, ou uma série. Ele é muito importante, vou comentar algumas páginas também, que vão complementar ou a ideia, a conclusão, digamos assim, ou se não a conclusão, a impressão inicial que eu tive com a leitura aqui do Queijo e os Vermes também. E, recentemente, nesse mês, eu li esse outro livro aqui, que também estava um tempo na minha prateleira, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman e do Frank. Muito interessante, que complementa. Então, os itens que eu vou comentar aqui deste livro são complementares, eu recomendo também. Este aqui, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Então são muito bons esses dois livros. Muito bem, iniciando os comentários. Então o que acontece? Ele critica o funcionamento da ciência, ou se não o funcionamento, há algumas etapas que ocorrem no processo de criação ou descoberta ou experiências científicas. Então ele passa por diversos aspectos, como constrói, digamos assim, o livro didático, como vai chegar essa etapa, como surgem novos cientistas, como os cientistas, como se fosse uma empresa, trabalham no ambiente, alguma das passagens que eu escolhi aqui também. Então, ele questiona e organiza. Muitos outros autores devem ter feito. Esse aqui é um dos mais famosos, um dos principais, por isso que eu estou utilizando aqui. E mais à frente, né, a médio e longo prazo aqui no canal, eu quero trazer muitos livros de metodologia científica, que é um item que eu gosto bastante. E também eu pretendo fazer metodologia científica de história, né, que eu também tenho bastante material, como é o caso aqui do Queijo e os Vermes, que é um livro clássico que utilizam muito como metodologia ou como estudo de metodologia para a microhistória. Então eu selecionei aqui 4 páginas para fazer um rápido comentário. Na 148 ele está mostrando uma situação que, enfim, podemos questionar a intensidade, né, a quantidade, mas que a pessoa faz, né, o aluno faz uma graduação, digamos, em biologia, ele vai enxergar o mundo apenas com a lente da biologia. E ela tem uma dificuldade ou demora mais etapas para ele conversar com outras disciplinas ou utilizar para o mesmo objeto de estudo 2 lentes ao mesmo tempo, né, 2 ou 3, ou conseguir ficar confortável em autorizar ou não autorizar, mas saber que existe uma outra possibilidade. Então essa situação, em parte também da condição humana, de como as pessoas se relacionam, elas têm verbas também estatais, pode ser resgatado esse aspecto, então é muito interessante. Em parte eu acho que aconteceu isso também no Queijo e o Verme. E a próxima página é da 181. Esses trechos que eu selecionei está mais ao final do livro, porque o livro tem 200 páginas, que é justamente uma outra situação que é ajustar, né, o ajuste entre teoria e o fato. Então, como funcionaria esse ajuste entre teoria e fato? Algumas vezes, é que eu não selecionei vários exemplos, né, como ele faz aqui no livro, que não é a proposta. Mas, em vários momentos, o cientista ele cria uma teoria e depois outro cientista consegue provar, ou às vezes já tem o fato, está acontecendo aquele fato, né? Aquele item, na realidade, você está vendo, e depois que descobrem a parte matemática ou conseguem construir um instrumento para medir a intensidade daquele fato. Então ele comenta isso, como essa situação não é muito discutida na graduação, digamos assim, no cotidiano dos cientistas, e é muito importante, na visão dele, esse e alguns outros itens para o cotidiano e também para as pessoas visualizarem com mais facilidade como funcionaria
as etapas do conhecimento científico. Então eu não coloquei a sinopse no começo do vídeo, porque se você está procurando esse livro em específico, é provável que você já conheça qual que é a história dele. Então basicamente, o pesquisador aqui, né, o Carlo Ginzburg, acho que é essa a pronúncia, ele descobriu documentos, e esses documentos é sobre a vida de um moleiro, uma pessoa que está vivendo ali, e foi perseguido pela Inquisição. Qual que é a ideia? Por que é microhistória? São pequenos temas. Os temas antes eram grandes, era política, economia e a escola dos análises. Então não sei qual é a sua visão na sua graduação, é muito provável que você chegou nesse vídeo e está fazendo graduação em História. Eu li recentemente esses dois aqui, Domínios da História e Novos Domínios da História, e basicamente quando você estuda todo o pessoal lá da escola dos análises, como eles eram os caras mais top, eles estavam na frente, na vanguarda do desenvolvimento. Eles falaram assim, eu quero estudar a história do vinho, ou a história das roupas. Aí eles podem, certo? Outra pessoa que fosse fazer não ia ter o respaldo, digamos, da academia. Eu tenho essa impressão, assim, bem resumido, sem entrar em todas as discussões, ou se foi bom ou ruim. Então eles estavam lá e falaram, vou começar a estudar mentalidades, pequenos grupos, e eles falaram, ok, vou estudar, e aí começou a estudar. Então, parte dessa discussão também está aqui, porque o autor ele pega então um pequeno documento e vai desenvolvendo. Ele põe aqui algumas definições no início, bem interessante, apresenta a história, apresenta que ele foi perseguido, mas eu não senti muito, como minha professora tinha comentado, não, ele é fundamental, ele é um exemplo muito bom da microhistória. Ele é um exemplo muito bom, mas não tem muito a metodologia. Como assim metodologia? Eu li aqui esses dois, certo? Na prática, o que acaba acontecendo é, você lê vários livros na área que você quer estudar e esses livros vão te dando as ideias de como você construir o seu texto. Não tem muitas etapas, digamos assim, a serem cumpridas, ou se tem, não acaba sendo muito necessário. Eu estou com essa impressão inicial. Diferente de, por exemplo, quando eu fiz análises estatísticas ou quando eu fiz questionário. Então, a construção teórica, né, do que eu li, de teoria para construir a pergunta, o porquê eu vou fazer aquela pergunta, como eu vou analisar aquele conteúdo com o computador ou manualmente, tem muito mais técnicas de etapas e procedimentos que, se eu não cumprir, é provável que dê errado ou eu consiga extrair uma menor quantidade de análises, né? Enfim, depois que eu aplico a entrevista, né? Ou que eu aplico o questionário. Quando eu vou ler o documento primário, também eu leio o livro de metodologia, tem várias etapas, várias perguntas a serem feitas. E no caso aqui da microhistória, me parece que não tem tantas etapas assim. Não sei a sua impressão se você estiver nessa área, quiser fazer um complemento ou algum outro livro mais teórico. Então toda essa situação que eu estou ilustrando, que eu espero conseguir construir com mais detalhes em vídeos apenas teóricos, né? Mas essa é uma impressão inicial que eu tenho assim, da minha lembrança da experiência da graduação, né, em História e dos livros que eu estou lendo. E eu fiz esse recorte aqui. Mas voltando ao livro, então, ele começa definindo cultura e o funcionamento, depois ele fala história das mentalidades, põe um pouco ali de teoria, mas não muito. E eu tive a impressão que é justamente que a maioria dos meus professores eram marxistas, e por isso que é muito citado, que mais do que utilizar como metodologia para a microhistória, eu sou com essa impressão, não vou confirmar agora, mas uma outra impressão inicial que eu tenho é que eles utilizam isso aqui para criticar a igreja, porque o personagem aqui, ele conseguiu acessar, né, ele sabia ler e escrever, então ele leu um pouco, no meio do livro aqui ele comenta, e é provável então que veio um estrangeiro na época que está tendo a reforma protestante e trouxe novas ideias. Então ele chegou e falou, olha, então eu li essas passagens aqui de livros, né, de 2, 3 livros, conversei e eu tenho essa ideia. Então veio a Inquisição e falou, sua ideia está errada e você está divulgando, isso é errado. Então obviamente é aquela crítica inicial, a primeira, falou, olha, a igreja seria ruim porque fez a Inquisição, sem entrar em nuances ou discussões teóricas a favor e contra, que não é o objetivo, que eu não construí assim as várias etapas. Mas eu também senti essa outra informação. Outros pontos que eu posso comentar. Eu esperava assim uma metodologia mais densa, mais etapas. O próprio documento não parece ser muito longo, então o autor não conseguiria
criar muitas análises em cima, eu teria que ter mais um complemento maior. Então eu fiquei, mesmo sendo uma leitura rápida, que eu sentindo que ele repetiu muitas passagens, analisando, se não a mesma coisa, muito próximo, fiquei com essa impressão também que no final é apenas para criticar essa situação que ocorreu, né, da Inquisição. Então aqui só 2 comentários de 2 páginas. Página 89, foi o choque entre a página impressa e a cultura oral, da qual era depositário que induziu Menoch, acho que é essa a pronúncia, a formular para si, em primeiro lugar, depois aos concidadãos e por fim aos juízes, as opiniões, que saíram da sua própria cabeça. E aqui na 105, justamente mostrando o que eu lembrava antes de rever aqui as anotações e construir o roteiro, na 105, esse quadro da corrupção da cristandade, escrito 200 anos antes, foi provavelmente lido por Menoch como um texto contemporâneo e atualíssimo. A avidez dos padres e frades, os privilégios, as prevaricações dos muitos que se diziam seguidores de Cristo estavam debaixo de seus olhos a cada dia. Nas palavras do sultão, Menoch pode encontrar mais uma confirmação e uma legitimação de sua crítica aguda à igreja, e não, com certeza, um motivo de perturbação. Esse deve ser procurado em outro lugar. Enfim, basicamente é isso. Foi uma rápida introdução mostrando livros de metodologia, alguns insights, né? Mais insights barra sentimentos que eu tenho, que eu preciso ler, escrever, construir o roteiro para sistematizar e confirmar para vocês, ok? Mas eu queria trazer também este livro, que se não é um clássico, é muito citado também. Eu lembro que várias disciplinas comentaram a existência dele na minha graduação. Então, como sempre, se você chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Tem as redes sociais aqui na descrição, os links de compra, botão de membros também. Faça comentários, o que for possível eu vou respondê-los. Vou atender você também a pedidos de livros, enfim, cronograma do canal. Então é isso, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.